Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a terceira aula da playlist Poliedros, aonde eu vou estar trabalhando com vocês um pouco mais de exercícios e exercícios de vestibulares, tudo bem? Como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vamos lá para a nossa aula. Bem, pessoal, vamos lá então a nossa aula 3, tá? Parte de poliedros, exercício parte 2. Aqui no exercício 1 da FAAP, São Paulo, diz o seguinte: num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces desse poliedro, tá? Olha, então pelo enunciado nós temos o seguinte: o número de vértices, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, arestas é igual ao número de vértices, que eu vou indicar por V, mais 6, tá? O número de vértices nós não sabemos, vamos indicar por V. E o número de faces nós vamos indicar por F. Então, pela relação de Euler, né, visto aí na aula 1 dessa playlist, nós temos que vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Ok? Então, o número de vértices eu estou indicando por V. O número de arestas seria V mais 6. E o número de faces, F. Ok? Isto igual a quanto? Igual a 2. Distribuindo ali o sinal de menos, então vai ficar V menos 6 mais F igual a 2, tá? Mais V menos V cancela, o menos 6 está subtraindo, passa para o outro lado somando 2. Então 6 mais 2, 8. Então tem um total de 8 faces este poliedro. Tudo bem? Então tá aí resolvido o nosso exercício 1. Vamos para o exercício 2. Bem, pessoal, aqui no exercício 2, tá? O exercício do ITA, está dizendo o seguinte: um poliedro convexo de 10 vértices apresenta faces triangulares e quadrangulares. O número de faces quadrangulares, o número de faces triangulares e o número total de faces formam, nessa ordem, uma PA. Aí pede o número de arestas deste poliedro, tá? Então, vamos marcar o que nós temos aqui no nosso exercício, tá? Eu tenho o número de vértices, o V, eu vou indicar por 10. Eu não sei a quantidade de faces triangulares. Eu vou chamar a quantidade de faces triangulares de X, tá? Eu não sei a quantidade de faces quadrangulares, então vou chamar as faces quadrangulares de Y, ok? E o total de faces, então, total de faces deste nosso poliedro será X mais Y, faces triangulares mais as faces quadrangulares, ok? Então, por enquanto, nós temos isso. Bem, está dizendo que o número de faces quadrangulares, que é o Y, tá? Que eu chamei de Y. O número de faces triangulares, que eu chamei de X. E o total de faces, que é X mais Y,
formam nessa ordem uma PA. Aí, então, esses 3 números estão em PA, ok? Então, quando eu tenho 3 números em PA, a diferença do segundo termo para o primeiro, então lembrando aqui, olha, a diferença do segundo termo para o primeiro termo é igual à diferença do terceiro termo para o segundo termo. Essa é a condição para 3 números em PA. Então, o meu segundo termo ali na sequência é o x. Então, x menos y é igual a x mais y menos x. Ok? Então, daqui, olha, mais x menos x cancelou. Eu vou tirar que o x é igual a 2y. Vamos deixar anotado aqui essa primeira condição, que o x será igual a 2y. Então, olha, o total de faces, tá? Total de faces que eu vou indicar por f seria x mais y. Como o meu x corresponde a 2y, então o total de faces vai ser 2y mais y. O total de faces é igual a 3y. Tudo bem? Vamos lá para a quantidade de arestas. A quantidade de arestas, eu tenho x faces triangulares. Cada face triangular me dá, tem 3 arestas. Então, seria 3 vezes x. Mais, eu tenho y faces quadrangulares. Cada face quadrangular me dá 4 arestas. Então, vai dar 4 vezes y. Isto dividido por 2, não pode esquecer, tá? Por que eu tenho que dividir por 2? Porque eu junto as faces para formar o meu poliedro. Então, cada duas arestas conta como uma. Por isso que eu tenho que dividir por 2, que eu estou considerando aqui como se as faces estivessem separadas, tá? Então, aqui na expressão da aresta, no lugar do x, eu vou colocar 2y. Né? Então, nós vamos ter aqui que a aresta será igual a 3 vezes o x é 2y, mais 4y, dividido por quanto? Dividido por 2. 3 vezes 2y dá 6y, com 4y, 10y, dividido por 2, 5y. Então, a quantidade de arestas corresponde a 5y. Pela relação de Euler, então, nós vamos tirar o valor do y, tá? Então, pela relação de Euler, o que nós temos na relação de Euler? Aí da aula 1 dessa playlist, tá? Que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a quanto? Igual a 2, tá? O número de vértices é 10, menos o número de arestas, que é 5y, mais o número de faces, que é 3y, igual a 2, tá? Então, daqui, eu vou tirar que menos 2y igual, o 10 está somando, passa subtraindo 2, igual a menos 8. Multiplico por menos 1 e passo o 2 dividindo. Eu vou tirar, então, que o y, tá, será igual a 4. Tirado o valor do y. O que o exercício está pedindo? Está pedindo a quantidade de arestas. Então, a quantidade de arestas é dado por 5y. Né? Então, 5 vezes 4 vai me dar um total de 24.
arestas. Ok? Então tá aí resolvido o nosso exercício 2. 20 arestas está aqui na alternativa C de Carlinhos. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso exercício 3. Bem, aqui no exercício 3 e tal, da Cesgran Rio, diz o seguinte, um poliedro convexo tem 14 vértices. Então, nós já temos a quantidade de vértices. O nosso V é igual a 14, tá? 6 desses vértices concorrem 4 arestas. Em 4 desses vértices concorrem 3 arestas. E nos demais concorrem 5 arestas. Quer saber o número de faces? Olha, a quantidade de arestas já dá para saber, tá? Pelo seguinte, olha, 6 desses vértices concorrem 4 arestas. Então, 6 vezes 4. Mais 4 desses vértices concorrem 3 arestas. 4 vezes 3. Então, já foram 10 vértices. Sobraram 4. Nos demais, concorrem 5 arestas. Então, sobraram 4 vértices que concorrem 5 arestas. Então, 4 vezes 5. Isto, não pode esquecer, que eu tenho que estar dividindo por 2, porque eu vou juntar as faces para poder formar o meu poliedro. Então, cada 2 arestas é contado como uma, né? Eu vou ter, então, aqui 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 5, 20. Ok? Então, 24 mais 12, 36. 36 mais 20, 56. 56 dividido por 2 dá 28 arestas. Como eu quero saber a quantidade de faces, né, o F, então agora, relação de Euler. Tá? O que diz a relação de Euler? Que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, aula 1 dessa playlist, hein? Igual a quanto? Igual a 2. Ok? Então, o número de vértices, 14. Menos o número de arestas, que é 28. Mais o número de faces, igual a 2. 14 menos 28 dá menos 14. Passa para o outro lado, mais 14. 2 mais 14 vai me dar 16. Então, este poliedro vai ter 16 faces. Está aqui na alternativa A de Amora. Tudo bem, gente? Então, tá aí o exercício 3, tá? Aqui eu estou encerrando essa terceira aula dessa playlist poliedros. Tudo bem? Então, aguarde aí a nossa quarta aula dessa playlist, aonde eu vou estar trabalhando com vocês sobre áreas e volumes dos poliedros regulares, tá? Como calcular a área, volume dos poliedros regulares e também como estar encontrando o número de diagonais de um poliedro convexo. Tudo bem? Então aguarde aí a nossa quarta aula, tá? Gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!